Ali após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que a guerra no Oriente Médio estava próxima do fim, o preço do petróleo caiu. Vamos ver aqui no telão como foi a evolução do preço do barril nos últimos dias. Olha a oscilação aqui que a gente acompanha. Lá no dia 6/3, olha quanto é que estava o preço do petróleo do tipo Brent, 83,29 dólares no caso, né? Subiu para 94, depois 118. A gente até comentou essa alta aqui no News Noite, depois caiu para 98,96, depois 91,20. Esse valor de 91, portanto, pouco mais, 91 dólares. As oscilações do petróleo têm deixado os mercados internacionais em alerta. A volatilidade atinge níveis recordes, enquanto o preço chega a variar mais de 20% dentro de um mesmo dia. Para entender os impactos desses movimentos no mercado, convidamos Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e membro do Policy Center for the New South. Muito boa noite, agradeço pela presença aqui no News Noite. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Otaviano, como essa mexida no preço do petróleo pode impactar a produção global, no caso, na economia? Ela tem um efeito diferenciado, inclusive, pelos países. Não é apenas o efeito do preço do petróleo, mas também o efeito do gás, né? E a vulnerabilidade dos países, inclusive os maiores, é muito variada. Todos os europeus e aqui onde moram, nos Estados Unidos, ocorrerá um efeito, já está ocorrendo, sobre os preços dos derivados, né? Na gasolina. Embora os Estados Unidos sejam mais, digamos assim, autossuficientes no que diz respeito à produção da energia, mas não pode se evitar que o aumento de preço internacional do petróleo também não tenha impacto sobre o preço doméstico aqui, né? E as bombas de gasolina já se elevaram o preço da gasolina, né? Mas não apenas isso. E agora isso é bem diferente. A Europa é muito mais dependente do preço do gás, no caso de gás, os mercados são mais ou menos fragmentados, então o aumento do preço internacional do gás não bate tanto no gás doméstico aqui, americano, mas do gasolina bate, né? Isso tem dois efeitos. Embora os países exportadores de petróleo possam ganhar pelo preço desse produto de exportação, o que inclui os próprios Estados Unidos, por outro, o custo de vida para a população vai para cima por conta dos preços dos combustíveis, né? E isso, evidentemente, que torna mais difícil, particularmente se a guerra continuar, se prolongar por bem mais tempo e, portanto, o preço do petróleo permaneça por bem mais tempo muito acima de onde estava, isso, evidentemente, vai começar a bater nas perspectivas de queda de juros por parte dos bancos centrais. Os bancos centrais vão se ver obrigados a segurar. É o caso esperado aqui dos Estados Unidos, queda de taxa de juros. Na Europa, até agora, já há quem aposte que, sequer, ao invés de caírem, os juros vão subir. Então, tem um efeito do preço do petróleo sobre o custo de vida da população, né? E um efeito também sobre a política monetária. Agora, para a gente no Brasil, é importante frisar que os efeitos e impactos não dizem respeito apenas a preço de petróleo importado e a preço o petróleo que é importado, embora o Brasil seja um país exportador agora, mas importa parte do petróleo que usa para as refinarias, né? Mas não é apenas isso. Tem uma importância para o Brasil também pelo lado do agronegócio. Por quê? Se a gente olhar, nos últimos anos, o Irã se tornou um comprador importante de milho e soja brasileiro, né? É interessante notar que no ano passado o Irã chegou a ser o principal destino das exportações de milho brasileiro.
recebeu 25% das nossas exportações de milho, né? E é claro que, na medida em que você tenha a continuidade dos riscos derivados dos bloqueios navais, dos ataques, que já se expressaram no momento brutal no custo do seguro marítimo, né? É evidentemente que o envio de grãos brasileiros para a região fica prejudicado, né? E também tem um aspecto importante do lado de lá, que é o seguinte: o Brasil importa fertilizantes da Rússia, importa fertilizantes do Marrocos, mas também importa fertilizantes hidrogenados do Irã, né? E de alguns países vizinhos, a ureia, né? E, evidentemente, é Perdão. interessante notar que o início da guerra fez elevar o preço da ureia em mais de 10%, né? Isso, evidentemente, vai entrar no custo de fertilizantes da próxima safra, né? Agora, E, evidentemente, também. Vamos lá. perdão, desculpe interrompê-lo. Podemos ter uma onda, Otaviano, de inflação no mundo por causa desse conflito, dessa guerra no Irã? Sim, dependendo de quão prolongada for a guerra portanto, de quão altos permanecerem os preços de petróleo e de gás em relação a onde estavam antes da guerra, né? A, o tempo da guerra importa muito, porque, por enquanto, quer dizer, na verdade, os países, inclusive, ainda vão ter estoques para lidar. A China, o petróleo que passa. No passado, ali a região foi fonte importante de petróleo para o Ocidente, mas perdeu, com o passar do tempo, importância, particularmente com a autossuficiência do petróleo e gás, o petróleo de xisto dos Estados Unidos e tal. Mas China, Índia e Coreia do Sul dependem muito do petróleo de lá, né? Por isso que eu estou dizendo que o impacto vai ser diferente dependendo dos países. Pois bem, a China acumulou estoques brutais de petróleo. Agora, quanto mais tempo passar a crise e quanto mais tempo ficar bloqueado o transporte ou limitado o transporte de petróleo e gás por Hormuz, mais o efeito sobre custos e preços vai ser maior, vai ser mais longo. Aí, a partir de um certo momento, podem começar a impactar as expectativas de inflação, os bancos centrais vão ser obrigados a ser mais conservadores no que diz respeito à taxa de juros, e aí os efeitos começam a acumular. Otaviano, Quanto tempo vai durar a guerra importa muito. Otaviano, eu vou pedir para colocar aqui uma arte para a gente acompanhar aqui na tela do Estreito de Hormuz. Você citou agora esse estreito aí, olha, que é um estreito importante porque por aí passam muitos navios, né, com petróleo. Não só para 20% do petróleo e gás passavam por aí. E abastece países como China, vários outros países, né? Ou seja, esse ponto aí é um ponto importante e um ponto que chamou a atenção hoje. Por quê? Porque o Irã anunciou que iria colocar instalações de minas em regiões no Estreito de Hormuz. Ou seja, isso preocupa muito, porque colocar minas ali naquela região, ou seja, é uma ameaça, porque qualquer navio que possa passar por aquela região ali pode ser implodido, né? Eles podem explodir. Qual o impacto dessa informação, Otaviano, para a economia global? Olha, automaticamente isso só puxou para cima o custo dos fretes, o custo dos seguros marítimos, né? Digamos assim, intensificou o efeito do choque do preço do petróleo que a gente já vem assistindo desde o início da guerra. É parte desse movimento. A única arma para valer que o Irã tem é essa, né? Claro, fora os drones, fora os ataques de delegados, que, aliás,
a intensidade já caiu nos últimos dias. Talvez seja verdade que o estoque de explosivos iranianos já começa a se exaurir, mas o fato é que a arma que o Irã tem é criar esse problema econômico, esse problema para os países vizinhos. O que o Kuwait produz e Catar, o gás de Catar, depende muito da passagem pelo canal de Hormuz, né? A Arábia Saudita andou construindo gasodutos para não ser tão dependente do Estreito de Hormuz, mas não é o caso de Catar. E essa tentativa do Irã é de usar a arma de criar um custo, um problema econômico para os demais países, né? Que provavelmente não será suficiente para levar os países que atacaram a trocar de ideia. Ainda que ontem o Trump, aquela fala dele sobre a guerra estar próxima do fim, e que teve um efeito sobre os mercados, né? Além da declaração do G7 de liberar reservas estratégicas de petróleo, a fala do Trump teve influência e o preço. O aumento foi tão brutal, né, que 120, que baixa para 90, perto de 90, onde esteve ontem e hoje, que mesmo assim é bem mais alto em relação a onde estava, mas isso foi tirado até com uma espécie de taco. Mas não é bem taco. Tanto é que hoje, o taco, só para lembrar, é aquela expressão que foi criada por um jornalista inglês do Financial Times para Trump always chickens out. O Trump sempre recua, que foi empregada quando iniciou aquelas tarifas monstruosas recíprocas do ano passado. O efeito danoso sobre os mercados financeiros e sobre os títulos do Tesouro Americano foi tão alto que ele, de certa forma, começou a recuar, né? E aí esse jornalista inglês apelidou isso de taco. Então, ontem pareceu até que o Trump estaria dando um taco, né? Diz, já ganhamos, já está próximo do fim, etc. e tal. Mas, a rigor, a continuidade de ataques hoje mostra que o processo ainda não chegou inteiramente ao fim, não. Então, a gente pode ainda ter mais algumas semanas de falta de trafegabilidade pelo canal de Hormuz e, portanto, essa elevação nos custos de tudo aquilo que diz respeito a transporte, nas duas direções, como eu disse, certo? Não é só petróleo, tem a ureia nossa, que nós precisamos de lá, que não virá, né? Então, é assim, ninguém pode cantar a bola, vai depender exatamente de quão longo for esse processo. Agora, Otaviano, o Brasil pode ser muito impactado nesse primeiro momento? Bem, eu mencionei já alguns efeitos. Por exemplo, a continuidade do preço do petróleo lá em cima vai tornar difícil, impossível, a Petrobras segurar domesticamente o preço de gasolina. Então, a Petrobras pode se dar ao luxo, parte das regras de reajuste de preços de gasolina, etc. e tal, no Brasil, do petróleo repassado pela Petrobras, que espera algum tempo, ele não flutua todo dia, mas se o patamar do preço muda, é inevitável que a Petrobras se veja obrigada a reajustar preços domésticos de gasolina. E preço doméstico de gasolina, particularmente num país como o Brasil, onde o transporte rodoviário é fundamental no transporte de mercadorias e tudo mais, isso vai ter um efeito, terá um efeito, se a Petrobras for obrigada a ajustar os preços domésticos de gasolina sobre a inflação doméstica, sobre o custo de vida. Então, tem esse impacto. Outro impacto, eu mencionei, é esse ruim sobre as exportações de milho para a região do Brasil e o aumento dos custos de ureia, que compõem os fertilizantes.
Tem também um outro lado que é preciso olhar, que é o seguinte: o Brasil importa, o setor industrial brasileiro importa 60% da nafta que utiliza para produzir plásticos, resinas e tintas, tá certo? E a nafta é um derivado do petróleo. Então, se os preços permanecem lá em cima do petróleo, isso invariavelmente vai bater no preço da nafta também, o que, por sua vez, vai afetar custos para o setor industrial brasileiro que utiliza plásticos, resinas e tintas. E, por último, o último canal a mencionar, nessa sua pergunta sobre os impactos, é o seguinte: dependendo de quão elevado for o impacto desses preços que estou mencionando sobre a inflação doméstica, vai ficar mais difícil para o Banco Central de fazer a redução de taxas de juros que vem sinalizando. Né? Não estou dizendo que o Banco Central vai recuar desse 1º em março, mas qualquer coisa que jogue na direção de aumento de custos, se contaminar as expectativas de inflação, vai obrigar o Banco Central a rever, digamos assim, a evolução esperada da taxa de juros no Brasil. Mas depende da continuidade, não é um desastre, mas é um ponto para a gente manter o olho em cima. Ok. Professor Otaviano Canuto, muito obrigado pela presença aqui no SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Até a próxima e vai Corinthians! Obrigado, grande abraço, viu?